Boa tarde. Sabe se tem condições no seu local de trabalho? Que medidas pode e deve tomar para melhorar o sítio onde passa mais horas do dia? A Autoridade para as Condições de Trabalho fiscaliza empresas e aplica multas, mas também ajuda a prevenir acidentes de trabalho. Este é o tema do programa de hoje. Dê-nos a sua opinião e faça sugestões na página do Facebook Conte Connosco RTP ou através do e-mail conteconnosco@rtp.pt. As condições de trabalho estão geralmente associadas a empresas, mas são também direcionadas para os mais novos. Por todo o país, há alunos do ensino básico a aprenderem como é que se trabalha, o que são as condições de trabalho, as deles e as dos adultos. São aulas de formação dadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho, que já chegaram a quase 300 escolas. Boa tarde. Boa tarde. Chegam à sala do quarto A com um entusiasmo diferente. Hoje a aula é sobre condições de trabalho. Vocês veem este menino? Acham que ele está bem sentado? Não. A posição correta é esta. As costas direitas e os braços também. Aprendi muitas coisas, como se deve estar bem sentado e como fazemos de caso de incêndios. Sobre a prevenção dos acidentes, os sinais de perigo, tóxico, de explosão, como prevenir em vários casos. Que só se deve ver televisão durante 2 horas e como é que devemos passar o nosso tempo depois dos trabalhos de casa. Hoje aprendemos como devemos ter o peso na mochila, as proteções individuais, as luvas, o capacete, a máscara. A lição está bem estudada, mesmo que não saibam exatamente de onde vêm os professores. Hoje veio cá a ACT, que é a Autorização de Condições de Trabalho do ACT. Sabes o que significa, Constância? Autoridade para as Condições de Trabalho. As escolas são o primeiro nível de aprendizagem que os futuros trabalhadores têm em relação aos seus locais de trabalho. Portanto, é uma prevenção primária de comportamentos futuros nos locais de trabalho. Para os alunos, o local de trabalho é A escola. E se falamos em condições de trabalho, falamos, por exemplo, no peso das mochilas. O peso da mochila, como é que nós conseguimos calcular o peso? Por exemplo, tu pesas quanto? 31 quilos. 10% são 3,1 kg. Não é muita coisa dentro da mochila, portanto acho que é o peso normal. Só quando eu levo muito trabalho de casa é que fica muito pesada. E os trabalhos de casa, hoje, viram-se para a música. É meu convidado o Dr. Carlos Pereira, inspetor da Autoridade para as Condições do Trabalho. Boa tarde, já ouvimos na reportagem, mas agora vamos desenvolver mais o tema aqui em estúdio. Estas crianças falaram de muitos temas que aprenderam e muitas situações que aprenderam. Isto é tudo dado apenas numa sessão, numa aula, ou dividem as sessões por vários temas? Existe um conjunto de temas que nós elegemos como temas, digamos, matriz para serem dados e que também são escolhidos em função das preferências que as próprias escolas identificam. E, portanto, é óbvio que numa sessão de 45 minutos é impossível dar todos os temas que constam nessa listagem. Portanto, o que pretendemos é, no fundo, também nos adaptarmos à identificação das necessidades que são feitas e, obviamente, é um trabalho contínuo. Não se trata de chegar lá e só fazer essa sessão. Essa ação. O que é certo é que as crianças aprenderam bem a lição, porque reproduziram muito bem na reportagem tudo aquilo que tinham aprendido. Têm feedback, têm já retorno de que estas crianças que têm estas ações de formação transmitem a outras crianças e também em casa, à família, tudo isto, ou não? Eu acho que o maior retorno que temos é os pedidos que temos para fazermos novas ações. De outras escolas? De outras escolas e das mesmas escolas, para repetirmos estas ações junto de outras turmas e, portanto, penso que esse é o primeiro indicador de que
a palavra passa e, portanto, a mensagem passa para as outras crianças, para os outros professores, porque é importante também mobilizar os professores para esta temática, porque em última isto também análise... altera as rotinas do dia-a-dia, não é? Os trabalhos que eles têm preparados para o dia-a-dia. Como é que se pode pedir à autoridade para as condições de trabalho para ir a uma escola fazer estas ações de formação? Basta simplesmente contactar-nos, contactar por mail, por telefone e por todo o país, obviamente, nós faremos as ações que forem solicitadas. Que forem pedidas com os temas, lá está, que acharem... Já vos pediram alguns temas que a autoridade não tenha capacidade de dar resposta ou que entenda que não é determinante para as crianças? Como há uma listagem que nós fizemos uma mail list, no fundo, e distribuímos a informação sobre a campanha do regresso às aulas para toda essa mail list. E, geralmente, para não dizer a 100%, as solicitações são feitas no quadro dos temas que estão na... Já estão pré-definidos, Já estão pré-definidos. E quais são os temas mais pedidos? Os temas mais identificados são precisamente aqueles que são aqui referidos. Portanto, são aqueles que também, de alguma forma, estão ligados à rotina da própria escola. Quer dizer, as situações relacionadas com a forma como estamos sentados na secretária... No caso. No local de trabalho, exatamente. Escola, futuro, no nosso local de trabalho, no local de trabalho das crianças, que é a sua escola, o seu local de aprendizagem. E, portanto, é a questão realmente principal. Mas também já houve outros temas que foram que podemos dizer menos óbvios, como, por exemplo, as temáticas do álcool e das drogas. E, portanto, são temáticas menos pedidas, mas que... Aí, para faixas etárias, se calhar um bocadinho superiores a estas que vimos na reportagem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Partindo deste caso concreto e destas ações que fazem nas escolas, já são cerca de 300 escolas que estão cobertas por este trabalho conjunto, eu tenho ideia, e por aquilo que falo com várias pessoas, de que os adultos não têm noção do que é a segurança no trabalho, exatamente. Pensam que a segurança no trabalho é ter extintores contra incêndios, mas pouco mais. O que é que se pode e deve, numa empresa, divulgar em relação às questões da segurança no trabalho? Eu penso que temos tido um percurso positivo no sentido de sensibilizar e informar os trabalhadores e os empregadores para, digamos, os riscos que não passam pelas questões que referiu, os extintores e saídas de emergência, e que se direcionam mais para as questões concretas do exercício de uma profissão, seja ela uma profissão mais técnica, seja ela uma profissão administrativa, de estar à secretária ou ao computador. E, portanto, aquilo que eu sinto é que, de facto, ainda há muito caminho a percorrer, porque continuam a existir muitos acidentes de trabalho, continuam a existir muitas doenças profissionais associadas a más práticas, e não só a más práticas, mas a más condições de trabalho. Claro. Mas penso que temos evoluído no sentido de que de se consciencializar que, de facto, o tema da segurança é um tema que diz respeito a todos e não é um tema que está numa prateleira, pode-se dizer... Mas a ideia que eu tenho, e corrija-me se estiver errada, é que se aborda o tema da segurança quando acontece alguma situação, ou seja, uma infecção num local de trabalho, um contágio porque apareceu uma bactéria, por exemplo, é um problema de segurança de trabalho. Sem dúvida. E só se atua depois disso. Há prevenção das empresas, em termos genéricos, há, no fundo, pedidos de ajuda para que as empresas saibam também que têm que ter medidas sanitárias e fiscalizações, que não são fiscalizações, mas pelo menos visitas periódicas de ambientais, por exemplo, nessas empresas. As empresas sabem disso ou não? As empresas podem, obviamente, solicitar o apoio à ACT no sentido de os ajudar na sua própria prevenção de riscos profissionais. Sim. O problema que nós sentimos é que, de facto, não há muito a consciência de que a Autoridade para as Condições de Trabalho existe com uma missão específica, que não é uma missão de fiscalização. É uma missão de promover... só depois de uma denúncia, não é? Exatamente. Para nós, o que nós queremos é, de facto, promover a melhoria das condições de trabalho. E elas devem ser promovidas a montante
da ocorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. E, portanto, penso que também nos últimos anos temos evoluído positivamente no sentido de as empresas começarem a ter programas de prevenção de riscos profissionais, mas temos um problema que também não é um problema apenas nacional, é um problema europeu, que tem a ver com a dimensão das nossas empresas. O nosso tecido empresarial é um tecido empresarial constituído basicamente por micro e pequenas empresas. E, obviamente, estes empresários têm mais problemas e têm mais dificuldades e, às vezes, mais problemas em contactar a ACT no sentido de os ajudar a elaborar o seu próprio programa de prevenção, a dar-lhe conselhos de segurança. Mas têm problemas porquê? Porque têm receio de que haja alguma coisa mal, porque têm medo de pagar muito por esse tipo de ajuda? Porquê é que eles têm esse receio? Porque há uma consciência que uma inspeção é uma inspeção punitiva. A ACT não tem na sua natureza uma incidência punitiva. É obviamente que existem coimas que têm que ser aplicadas e são aplicadas em situações graves e muito graves. Porque há regras que as empresas têm que cumprir, claro. Têm que ser cumpridas. Mas, a montante disso, a ACT, nos locais de trabalho, independentemente da aplicação das coimas, utiliza muitos outros instrumentos que, no fundo, o que querem é, de facto, melhorias efetivas naquele local de trabalho para que, de facto, os trabalhadores tenham mais saúde e tenham, no fundo, encontrem a sua satisfação profissional nos seus locais. Falou-me em microempresas, as pequenas empresas, as médias empresas, mas também há as grandes empresas em Portugal que têm muitos trabalhadores, muitos funcionários. Como é que essas empresas reagem no contacto com a ACT? Também pedem para se fazerem ações de prevenção? Como é que reagem se há denúncias de alguns trabalhadores em relação a situações que não considerem serem as mais corretas? É preciso dizer que a ACT, e nomeadamente a área inspectiva, está obrigada a dever de sigilo. Portanto, obviamente, todas as intervenções que são feitas pela ACT nos locais de trabalho, sejam elas por iniciativa da ACT, e às vezes também há a noção de que os organismos inspectivos, e não estou obviamente a falar unicamente da ACT, apenas agem de acordo com uma solicitação externa que é feita. O que não é verdade. Muitas das solicitações, muitas das intervenções que nós fazemos por iniciativa e no âmbito de campanhas de prevenção de riscos profissionais. E são bem aceitos quando o fazem? São bem aceitos nessas empresas, sejam elas pequenas ou grandes, são bem aceitos essas São bem ações? aceitos, porque elas também partem, estas campanhas que eu referi, partem de uma consensualização em termos de parceiros sociais e em termos de parceiros institucionais. Portanto, não é a ACT que está a fazer sozinha, é a ACT que está a fazer em conjunto com. E, portanto, logo aí há, digamos, uma dinâmica que se cria de equipa e de trabalho conjunto no sentido de alcançar de facto aquilo que se pretende, que é informação e prevenção de riscos profissionais. Há pouco falávamos nas crianças e nas solicitações que as próprias escolas fazem em relação aos temas a abordar. As empresas e as grandes empresas em Portugal, quais são as maiores preocupações e quais são os temas que querem ver mais esclarecidos junto da autoridade para as condições de trabalho, da vossa organização? Em matéria de segurança e saúde no trabalho. Eu penso que as grandes questões é curioso porque há aqui um paralelismo com aquilo que se passa nas escolas. Muitos dos problemas que se colocam neste momento são problemas que têm a ver com perturbações musculoesqueléticas, que têm a ver com, precisamente, as questões ergonómicas. De atitude Exatamente, as questões ergonómicas dos locais de trabalho. E, portanto, essa é uma área muito particular. Ainda agora, antes de vir para o programa, estive precisamente a tentar organizar uma ação de sensibilização, uma ação de prevenção de riscos profissionais numa grande empresa e que vai abordar dois temas, que são os temas das perturbações musculoesqueléticas e a matéria das quedas ao mesmo nível. Também é uma situação que agora é muito requerida porque temos uma campanha, que é uma campanha europeia e que a ACT está a desenvolver em Portugal.
que é quedas ao mesmo nível, que parece não ser importante, mas que de facto tem uma expressão muito significativa. Então, neste tipo de campanha, exatamente, que me está a falar, nesta ação que me está a falar concretamente, o que é que os senhores veem? Se as cadeiras têm condições para a pessoa estar sentada, no caso de ser um trabalho mais à secretária, se as cadeiras têm condições, se as mesas têm um bom suporte para que não abanem e para que não haja... É esse tipo de situações. Nós, em primeiro lugar, avaliam? nós tentamos também identificar, do ponto de vista da própria empresa, o que é que essa empresa fez em matéria desse local de trabalho. Isto é, independentemente de estarmos a verificar o que é que a cadeira tem, se não tem os apoios certos, se não tem, digamos, o apoio correto, partimos sempre de uma prévia avaliação de riscos que a empresa tem que fazer. Portanto, esse é o nosso suporte, porque de facto importa mais do que fazermos nós, fazer a empresa e ajudá-la em alguns déficits que tem. Claro, e se a empresa disser não há hipótese, não é viável financeiramente neste momento alterar e tem que ficar como está? Nós gostamos que esse assunto não seja um assunto encerrado. Isto é, obviamente que nós temos em conta, quando fazemos, nomeadamente, notificações para melhoria de determinados aspectos dos locais de trabalho, obviamente que os prazos que damos têm em conta dois parâmetros. O parâmetro da gravidade. Claro. Obviamente que se a situação for muito grave, não podemos deixar de ter, digamos, um gesto mais imediato e mais corretivo, porque de facto é uma situação grave, pode originar um acidente de trabalho e obviamente que esses são os nossos, são aquilo que em última linha nós, ou em primeira linha nós queremos evitar, claro. Que são os acidentes de trabalho. Mas de qualquer forma, quando por exemplo implica, digamos, as não conformidades que nós detectarmos no processo produtivo e em toda a elaboração que possamos verificar essas não conformidades, sempre que impliquem alterações a nível do processo produtivo e, por exemplo, ao nível das máquinas existentes, obviamente que temos em consideração que há um investimento associado que tem que ser equacionado no prazo que é dado à empresa. Claro, mas que também pode estar a provocar danos muito grandes para as pessoas que nele operam, não é? Por isso é que há que ter em conta, há que equilibrar estes dois polos. Claro. O polo da gravidade da situação e o polo da dificuldade financeira em implementar as medidas que foram identificadas. Da eficácia de poder ou não, na altura, alterar estas situações. Sim. Vamos supor que eu tenho uma empresa com 300 funcionários, 300 trabalhadores, e um funcionário, anonimamente, faz uma denúncia porque considera que não tem condições no seu local de trabalho. Os senhores vão verificar a minha empresa? Vamos verificar. Mesmo certamente. só com uma denúncia, mesmo só com uma queixa de uma pessoa, num universo, por exemplo, agora dei-lhe o exemplo de 300, mas num universo de muitos trabalhadores? Para nós, e aquilo que vamos verificar, não vamos verificar o local, a situação concreta do trabalhador, obviamente. Claro. Nestes casos, seja denúncia anónima, seja uma denúncia identificada, aquilo que procuramos é recolher o máximo de informação que essa solicitação, eu não gosto muito de falar de denúncia, gosto de falar essa solicitação, porque de facto é uma solicitação, é um pedido de ajuda. E portanto gosto de pensar que esse pedido de ajuda e essa solicitação é analisada pelos nossos serviços e a partir da análise das temáticas que são referenciadas nesse pedido de ajuda, nós identificamos logo, digamos, o modus operandi da nossa intervenção no local de trabalho, que não passará nunca pela identificação dessa pessoa ou desse posto de trabalho em concreto. Muito obrigada por ter estado no Conte Connosco e de nos ter ajudado a perceber que, de facto, há várias situações que nós podemos melhorar, até nós próprios, no nosso local de trabalho, e uma delas começa pela nossa postura, quando estamos sentados na nossa secretária, ou neste caso aqui no estúdio. Muito obrigada, muito boa tarde. Obrigado. Já sabe, nós esperamos pela sua história aqui na RTP. Participe através da página de Facebook Conte Connosco RTP ou envie um e-mail para conteconnosco@rtp.pt. Boa tarde, conte connosco, nós contamos consigo.